Vou dormir e depois eu acordo. Olá, bom dia. Cá estou na minha rotina da manhã e deixa eu botar o microfone aqui para não ficar segurando. Resolvi gravar esses registros porque tem bastante gente que assina a newsletter, é apoiador da newsletter e tem dúvidas de como é a minha rotina diante do fato que eu trabalho num horário não tradicional, né? Tenho meu filho e ainda estou na reta final da dissertação do mestrado. Então, vou gravar uns trechinhos aqui do meu dia para mostrar que o resumo é que é uma rotina normal, ela só é um tanto invertida, né? Então, vocês devem ter visto eu arrumando a cama, dando café para o meu filho, fazendo meu café, porque agora na parte da manhã ficamos eu e Joaquim, né? Meu marido está no trabalho nesse momento, a gente reveza o horário de trabalho e ficaremos assim até depois do almoço, né? Então, ou a gente fica aqui em casa fazendo alguma coisa, ou a gente sai, ou a gente vai sair. E estou, antes de tudo, me abastecendo de café, porque estou muito cansada. Hoje dormimos muito menos do que eu gostaria, né? Porque assim que o Joca levanta, eu também levanto. Afinal, não tem nenhuma outra pessoa aqui em casa, né? Para poder revezar comigo nesse momento e eu poder dormir mais um pouco. E ontem o jornal em que eu trabalho, que é à noite de madrugada, terminou bem tarde. Eu cheguei em casa, já era quase 2 da manhã e ainda inventei de ler, de começar um livro novo no Kindle. E o livro é bom, então eu acabei dormindo mais tarde do que eu queria. Esse livro eu posso errar o nome completamente agora, mas depois eu vou mostrar. Ele é um livro que a DBA lançou recentemente de contos. Eu acho que é do Vinícius Portela e ele chama O Inconsciente Corporativo e mais alguma coisa no subtítulo. Eu vi bastante gente legal comentando, a Fabiane Guimarães, a Thaís, e fui atrás de começar a ler ontem, um erro, porque afinal o livro é bom e deveria ter feito isso só de manhã, né? É um livro que tem esses pontos que falam bastante da nossa relação com a internet, com as redes sociais, os relacionamentos amorosos, tem uma linguagem muito de agora, assim, e eu acho uma delícia ler esses registros contemporâneos que conseguem realmente captar um pouco do momento, sem ser uma coisa forçada, né? Sem querer ser descolado, uma coisa realmente que soa natural. Então, eu tô gostando bastante e recomendo desde já, porque eu avancei, assim, por uns 3 pontos ontem. Bom, o que farei hoje, né? Depois que terminar meu café, eu vou aproveitar para ajustar algumas coisas na dissertação, já que eu estou em casa, com acesso a alguns livros da pesquisa, né? Porque eu carrego alguns comigo por aí, pareço uma louca com uma eco bag com frequência, mas não carrego todos. E ontem eu consegui dar uma adiantada em umas coisas, preciso ajustar. E aí, depois disso, lá para depois do almoço, a gente vai fazer um passeio legal, eu e o Joca, que a gente vai na Calunga. E a gente vai lá para complementar o material escolar dele, porque Joaquim fez o favor de perder o estojo inteiro no fim do ano, né? Eu achei que o estojo estava aqui, estava feliz que não precisaria gastar com canetinha, com lápis de cor. Mas eis a surpresa, né, quando eu fui tentar separar as coisas, de que o estojo não estava aqui, a gente não sabe onde está, já procurei nos lugares possíveis, na casa da mãe, na casa da minha sogra, ele não está. Então, teremos que comprar tudo do zero, um gasto e um trabalho que eu não estava prevendo. Mas tudo bem, né? Sempre bom ir na Calunga. Espero também me segurar, porque eu adoro marcar texto, desses post-its para colocar em livro. Vamos ver o quanto eu vou me segurar e focar na lista do Joaquim mesmo. E aí, para depois, mais pro fim dessa tarde, eu vou pro trabalho,
e fico lá no trabalho o dia inteiro, tento chegar antes para escrever a dissertação, e aí depois engato no trabalho, de lá só vou sair de madrugada. Então esse é um pouco um resumo do que vocês verão aqui hoje. Então vou seguir aqui com o meu dia e depois eu volto, quando for possível, falar, porque estou sempre com o Joaquim aqui ao meu lado. Ai, Joque, é agora, é agora. É agora. Ah! Deu certo! Eu tô no vídeo, mãe. Gritamos de felicidade, cara. Yes. Já explodi meus 3 slimes que era pra explodir. Quanto que é 15 mais 6? 15 mais 6, 15, 21. 21. Bom, enquanto o Joca está brincando um pouco sozinho, eu sentei aqui para fazer aqueles ajustes, né, que eu comentei, e estou especialmente pegando trechos, né, pegando as páginas dos trechos que eu estou usando do livro Literatura e Sociedade do Antônio Cândido e o Romance de Formação do Franco Moretti, né. Esse Literatura e Sociedade do Antônio Cândido é um texto hiper importante, né, seminal nos estudos literários, e eu estou usando uma aspa dele para justificar o porquê que eu estou o tempo inteiro na minha pesquisa de mestrado entrelaçando ficção e história, né, e como isso pode ajudar a iluminar a leitura do romance, mas também pode contribuir para a gente entender melhor determinado período histórico, no caso lá em Pessoas Normais, é a questão da crise financeira de 2008. Então eu adoro esse livro. Eu acho que vocês viram que eu estava transitando entre os livros também e meu iPad, que tem o aplicativo do Kindle, era isso que eu estava fazendo nele. Por quê? Porque às vezes eu costumo, né, ler o livro e fazer várias marcações nele, e aí as partes que eu acho mais interessantes eu transporto para o meu diário de pesquisa aqui no computador, né, que é aquele arquivão de Word que eu costumo alimentar com tudo da pesquisa, mas às vezes eu esqueço de colocar a página, né, um erro. Eu tentei consertar isso várias vezes, mas eu frequentemente esqueço. Então, por isso que às vezes eu tenho que retomar no livro, mas também tem vezes que eu esqueci de transportar determinado trecho para o diário de pesquisa, e eu lembro às vezes de algum termo, alguma questão, e vou atrás desse termo, dessas palavras, né, que eu me lembro, no aplicativo do Kindle, porque eu tento ter tanto o livro físico como a edição digital. Isso me ajudou demais ao longo da pesquisa. Nem sempre deu para fazer, principalmente nem sempre deu para ter o físico, né? Porque às vezes algumas coisas eram importadas e muito caras, então só dava para ter no Kindle mesmo. Mas eu tentei fazer esse jogo porque eu sinto que livros teóricos, lógica nenhuma, que eu vou falar, mas livros teóricos parece que eu absorvo mais quando eu leio no físico. Eu faço anotações, faço conexões, flechinhas, e parece que eu consigo entender melhor certos conceitos. E depois no digital me ajuda a ferramenta de busca. Então aqui no caso do Romance de Formação foi bem isso. Eu queria usar um trecho do Franco Moretti sobre conclusões finais, desfechos, né, no gênero romance de formação, que é esse gênero que eu acho que eu já falei bastante, que é um tipo de livro, um tipo de história que fala bastante da juventude em si, do período de amadurecimento. E aqui nesse livro ele traz vários ensaios, vários momentos desse gênero de formação, né, desse romance de formação, e vários exemplos, né, quais são os principais e tudo mais. E ele fala de uma questão que é a conclusão, né, desses romances. Normalmente esses romances terminam com algum tipo de jornada de amadurecimento concluída também, né? E não é o que a gente encontra, por exemplo, em Pessoas Normais. E aí eu queria procurar essa coisa específica, fui em busca dos termos que eu me lembrava e achei o termo. Só que ali no Kindle, né, na edição digital, a referência de página ela é meio nebulosa, né? Tem alguns livros já mais recentes que trazem a marcação real da página, né, do que seria a página no físico, mas muitos ainda têm uma posição assim que às vezes é um número na casa dos milhares, né? E eu acho ruim de depois colocar isso, né? Quando não tem jeito, tudo bem, mas quando eu tenho a opção de ir para o físico, eu tento fazer o correspondente. E aí eu olhei lá o trecho, fui ver em que capítulo mais ou menos ele estava e achei a parte correspondente no livro e transportei para lá. E nossa, tô olhando para esse livro aqui, como eu usei ele, como eu usei o Romance de Formação do Franco Moretti.
porque no primeiro capítulo da dissertação eu falo justamente desse título que o livro, né, Pessoas Normais, da Sally Rooney, tem recebido de romance de formação, e o quanto isso é razoável ou não, né? Então eu fico investigando o quanto Pessoas Normais se aproxima do gênero tradicional e o quanto ele se afasta e qual é a minha conclusão diante disso. Então esse livro me ajudou demais, assim, uma coisa que tem me deixado muito satisfeita na reta final da dissertação foi ver como vários livros que eu apostei lá no começo, que eu iria usar e que eu li e reli, eles realmente fizeram sentido até o fim, né? Porque nem sempre isso acontece. Às vezes a gente projeta uma coisa, projeta certos autores e eles acabam não se encaixando na pesquisa. Mas eu tive muita sorte, não só sorte, né, também, acho que a gente vai conduzindo para o caminho que a gente quer, mas assim, que bom, né, que bom que eu apostei nele e realmente me aprofundei nele, e depois ficou tudo mais fácil de achar os trechos, né, que eu queria, porque eu li tanto, praticamente decorei este livro. Mas é isso, eu vou continuar fazendo os ajustes aqui de páginas e referências, porque eu tô nessa reta final. Realmente eu estou fazendo os ajustes finais nos capítulos, né? Acredito que eu estou dizendo isso. Dá até um medo de dizer isso. Ontem eu comecei a pensar nos possíveis títulos para a dissertação, que era uma coisa que eu ainda não tinha pensado. Eu vinha usando um título meio genérico, desde o relatório de qualificação, mas agora eu preciso encontrar um título que consiga dar conta dos vários assuntos que eu trabalho aqui, né? Então é difícil, aceito sugestões. E então eu vou continuar aqui nessa parte de referências, que é super importante, né? Lembrando, porque da gente colocar exatamente o livro que a gente trabalhou, a edição, o ano que ele foi publicado, a página, né? As aspas direitinho, e isso, o aplicativo do Kindle, tanto no iPad, tanto no celular, ajuda demais, porque você consegue copiar, coisa que você não consegue no Kindle mesmo, né? Mas no aplicativo você consegue copiar o trecho e transportar ele íntegro, correto, como foi publicado para a sua dissertação, porque a sua pesquisa depois vai servir de pesquisa para outras pessoas também, né? Então, se a pessoa se interessou por aquele assunto, ela vai saber onde procurar, onde você pegou, vai poder olhar melhor e explorar melhor também. Então, parecem detalhes e parecem chatices essas regras acadêmicas, mas cada vez mais eu tenho visto como elas fazem sentido. Legal, né, Zé? Que cheiro é esse? Da borracha, eu acho. Tá feliz? Deixa eu ver. Primeiro, que aquilo é mais caro do que... Tá feliz? Tá leve ou tá pesado? Hein, Joaquim? Especialista para falar que pode impactar, não sei se você já vai entender um lado, entendeu? Não sei como a direção tá. Olha que chique. Roupinha nova. Não é nova. Não é nova? Isso aqui é um pichão, inclusive. Meu Deus, que roupinha estranha, hein? Cadê? Ai, tá baixinho. Ele é mesmo. Assim, eu gosto só desse. Os outros... A gente falou sobre isso, você não falou? Acho os outros tudo com o mesmo gosto. Nossa. Acredito. Não dá. Bom, me escondi aqui numa ilha de edição que eu não me sinto muito confortável gravando, assim, sabe? Na redação, claro, pra não perturbar ninguém, né? Enfim, é um espaço com muita gente. Mas resolvi gravar pra meio que celebrar o fato de que acho que terminei os capítulos principais da dissertação, que são a introdução,
e os 3 capítulos, né, de desenvolvimento das minhas reflexões. Vou deixar eles descansarem nesses próximos 2, 3 dias. E depois que eu mandar para minhas orientadoras, para avaliação final delas, eu vou continuar escrevendo as conclusões finais. Essas conclusões finais, sei lá, me assustam um pouco, porque é uma parte que a gente, claro, vai revisitar tudo que a gente fez na pesquisa. Teoricamente é para ser fácil, né? Porque a gente não precisa acrescentar mais nada, mas a gente vai fazer uma avaliação do próprio trabalho. E é isso que mais me assusta, porque eu tenho muito medo da repetição, de ficar redundante, de ficar um plágio de mim mesma, né? Mas a pesquisa acadêmica tem um pouco dessa coisa circular. Então vou, sei lá, depois que eu mandar o que eu preciso mandar, eu vou namorar alguns capítulos de conclusão final de colegas e de pesquisas que eu encontrar por aí que possam parecer bacana, para tentar procurar um caminho que eu consiga evitar um pouco essa repetição, né? E eu acho que é importante deixar agora esses capítulos descansarem, porque eu tenho pensado muito num vídeo que o Austin Kleon, que é um cara que eu gosto bastante, fala muito sobre criatividade e tal, depois eu deixo o link aqui. Ele publicou um videozinho dando dicas para autoedição, né? E ali falando sobre os conselhos, tem vários, tem desde grave o seu... Se grave lendo, porque talvez gravando você perceba certas coisas. Eu achei super interessante isso, vou ver se eu faço também. Mas o que eu mais gostei foi quando ele falou de que a gente tem que deixar o texto um pouco longe da gente, tem que criar uma espécie de intervalo, de espaço, para que o texto pareça estranho, né? Que a gente tenha esse estranhamento quando voltar ao texto, quase como se ele fosse de outra pessoa. Nunca a gente conseguirá atingir isso totalmente, né? A gente está sempre com a ideia de que fomos nós mesmos que escrevemos. Eu, inclusive, estou muito cansada da minha própria escrita, das palavras que eu uso. Sinto que eu estou sempre repetindo os mesmos termos, né? E até vai ser importante revisitar esse texto daqui uns dias para dar uma limpada nessas questões que têm me incomodado, né? E esse é um trabalho que eu faço com frequência, então toda vez que eu termino um capítulo, antes de mandar para minhas orientadoras, eu faço uma autoedição. Edição de texto é o que eu faço no meu dia a dia, é o que eu faço aqui no meu trabalho, né? CLT, é para isso que estou aqui hoje e todos os dias da semana, para editar textos, né? Mas normalmente editando textos de outra pessoa, que acaba sendo sempre mais fácil do que os próprios textos. Então, começarei agora, né, nesses próximos dias, o processo de autoedição, da introdução desses 3 capítulos e depois caminhar para as conclusões finais. Nem acredito que eu tô falando isso. Enfim, então, agora eu voltar a trabalhar. Porque a comemoração é isso, gente, é eu, o meu café e vocês. Da terra para atrair empresas para os Estados Unidos. E afirmou que vai exigir que o Banco Central do país reduza imediatamente. É isso, são 1h17. Acabou meu dia, acabou minha jornada, vou pra casa, vou descansar, vou ver se eu evito ler e durmo mais cedo, mas duvido que isso aconteça. É isso, gente. Esse foi um dia na vida de uma jornalista que trabalha num horário estranho.